A justificativa foi, vou colocar o Tietê do lado direito pra acompanhar o lateral. Não vai, porra. O jogo que o Cuesta fez hoje me assustou. Me assustou de verdade. Porque ele não errou uma, ele não errou duas. Ele errou tudo. Aí a culpa é do Renato? Não é, porra. Não é a culpa do Renato. Ele errou tudo. É bizarro, porra. Ele conseguiu errar tudo que ele tentou. Ele errou em leitura, ele errou em saída, ele errou em marcação. Sim, que coisa bizarra. Não tem a menor condição mais do senhor Lucas Piton jogar no Vasco. Não tem a menor condição do senhor Brenner jogar no Vasco. Não tem a menor condição do senhor Tietê jogar no Vasco. Não tem a menor condição do Vasco comprar Cuesta e Robert Renan. No futebol, ter atenção é muito importante no futebol, e eu concordo plenamente com ele, que o futebol é 50% atenção, 50% linguagem corporal, 50% intensidade. E escala o Tietê, porra, ele é no mínimo, contraditório. Ele é no mínimo incoerente. Entendeu? No mínimo incoerente. Porque eu tento entender ainda como é que o Marino faz o jogo que ele fez na última partida, participando, dando assistência, sofrendo pênalti, e o Renato prefere escolher o Tietê. Ele prefere o Tietê. Porque parece que quem joga bem no Vasco não pode ser titular. Quanto tempo que o Adson teve que jogar, entrega, entra, vai bem, pra poder ganhar uma, duas chances como titular? Quanto tempo que o Marino, agora, depois do jogo que ele fez, poderia ter entrado no jogo de hoje? E quando eu falo isso, sem a bola também, o Marino fez um jogo participativo na última partida dele. Participativo, indo bem contra o Paysandu, marcando sem a bola. Pra colocar o Tietê, o que o Tietê fez pelo Vasco pra ser titular absoluto do Vasco? Ou você reclama que o time não tem atenção, não tem intensidade, que o time entrou dormindo, que o time entrou desfilando, ou você coloca o Tietê em campo. Porque as duas coisas não funcionam, porra. Aí é impossível você não olhar pra essa coletiva e não se revoltar, porra. Aí vai ter uma página imbecil que vai pegar aqui, vai cortar. Ah, porque o Pedroça não gosta do Renato. Vai pro caralho, porra. Não é possível que o torcedor do Vasco não se indigna com isso. E quando eu falo isso, cara, eu tô puto hoje, porque o Vasco perdeu de 4. O Vasco não perdeu de 1, de 2, de 3, perdeu de 4. De 4 e poderia ter sido mais. Se tem uma coisa que o Renato falou de correto nessa coletiva, é que poderia ter sido mais. Ficou barato. Era pra ter sido 5, 6. E todo jogo é a mesma desculpa, porra. Ah, porque a gente joga de 3 em 3 dias. Ah, porque o Campeonato Brasileiro é difícil. Quando eu cheguei aqui, o time tava na lanterna. Aí a gente pegou os times de G5. Aí a gente... Porra, cara. Que coisa cansativa, irmão. Não é possível. Foi pouco. 4 foi pouco. O torcedor do Vasco merece isso? Eu já até li aqui o superchat do amigo falando que no jogo do Tottenham, os torcedores que foram pra fora de casa ver o jogo, e foi uma lambança, foi uma vergonha, receberam o ingresso de volta e deveria ter sido feito isso. O torcedor do Vasco que foi pro Sul hoje deveria ser reembolsado. Porque o time não entrou em campo. São poucos jogadores que entraram em campo. Andrés Gomes entrou em campo. Talvez o Robert Renan entrou em campo. O Barros ainda tentou do jeito dele. De resto, ninguém entrou. Ninguém entrou. Compreende? Então, hoje, porra, me desculpa, eu me sinto no direito de estar revoltado, mano. De estar revoltado com o que aconteceu hoje no Beira-Rio. E mais revoltado ainda com as mesmas histórias, porra. É o mesmo discurso, mas é o mesmo discurso que ele faz no Grêmio. É o mesmo discurso que ele faz no Fluminense. É o mesmo discurso que ele tá fazendo no Vasco desde o momento que ele chegou. Porque quando ganha, eu confio no meu grupo. Eu tô girando. Eu tô dando oportunidade. Quando se classifica, tudo maravilha. Graça na coletiva e tudo mais. Mas quando perde, não sai uma coletiva decente. Que você olha e fala assim, porra, realmente, cara. O técnico hoje detectou que o Tietê não jogou nada.
O técnico hoje detectou, por exemplo, que Barros e Hugo Moura é uma dupla de volantes que não consegue jogar, que não consegue criar. O técnico detectou que o Carlos Cuesta precisa tomar uma chamada, porque o jogo dele hoje foi horroroso, terrível, vergonhoso. O técnico detectou que ele demorou a mexer, ele poderia ter vindo já no intervalo com substituições diferentes. Quando a gente vai ter a autoavaliação nos resultados negativos? É só isso. É só isso. Ah, Pedrosa, porra, então você quer a queda do treinador? Não, cara. Porra, o pensamento não pode ser binário. Não é 0 ou 1. Não é porque eu vou criticar o treinador, criticar o time, que eu quero que ele seja demitido. Demitir o Renato Gaúcho, nessa altura do campeonato, seria uma completa loucura. Sou totalmente contra. Não tem que demitir treinador nenhum. Não tem nem que falar disso. Não tem nem que falar de, balançou, tá balançando. O Renato tem que sair. Zero, tá maluco? Que Renato sair, porra? Que loucura é essa, Renato sair? Nada disso. Nada disso. Agora, uma coisa é você não querer que o treinador seja demitido. Eu não quero. Eu definitivamente não quero que o Renato seja demitido. Acho que o trabalho dele é muito mais positivo do que negativo. Outra coisa é não poder falar, irmão. Outra coisa é não poder criticar quando tem que criticar. Ainda mais depois de um 4x1, que poderia ter sido 5, 6, 7. Ou eu tô exagerando? Eu tô exagerando? Se eu falar que poderia ter sido 6x1 hoje Internacional, fala comigo aí. Eu tô exagerando? Não tô, né? Eu tô exagerando que ele escala errado pra mexer certo? Não tô, né? Quantas escalações duvidosas, muito duvidosas, o Renato Gaúcho já não fez nessa passagem pelo Vasco. E aí as mexidas vinham e o Vasco conseguia virar as partidas, o Vasco conseguia ter força. E o maior mérito do treinador, na minha opinião, é ele ter devolvido esse senso de competitividade, esse senso de urgência. Porque o Vasco não joga um futebol brilhante, gente. O Vasco não joga futebol brilhante. Mas o Vasco, em muitos momentos, compete com o quê? Com garra, com atenção, com essa competitividade. Que quando você perde um Thiago Mendes, nesse caso, ele é um cara que cobra dentro de campo, que é o capitão, que tem qualidade. Hoje o Vasco nem isso teve. E quando o Vasco não tem garra, competitividade, briga dentro de campo, sobra muito pouco. Consegue compreender? Quando não é na base da vontade, da garra, da força, da raça, que esse time tem e demonstrou isso, sobra muito pouco em repertório, sobra muito pouco em ideias, sobra muitas decisões erradas. Ou eu tô maluco? Eu não tô maluco. Então, cara, assim, perder é uma coisa. O Vasco não vai ser campeão. O Vasco não vai disputar a Libertadores G4. O Vasco é time de meio de tabela. Eu já falei isso aqui e vou repetir 1000 vezes. Agora, a forma que se perde é que é revoltante. Perder acontece. Perder é do jogo. O futebol tem 3 resultados: vitória, empate ou derrota. A forma que você perde e a forma como você reage a isso é que é revoltante. Agora, eu vou dizer pra vocês e vou dizer pra mim, novamente. Alinhem suas expectativas. Já falei isso aqui. Alinhem suas expectativas, porque esse vai ser o ano do Vasco. A não ser que venham reforços maravilhosos, 3, 4 jogadores ali de calibre, e pode acontecer, esquece, amigo. O ano do Vasco vai ser esse, tá? Tem que contratar urgentemente, um zagueiro. Tem que contratar urgentemente um camisa 5. Tem que contratar urgentemente um camisa 9. E um lateral esquerdo também. São as 4 posições que, pra mim, são indispensáveis. Indispensáveis. Se puder contratar 8 posições, ótimo. Mas essas 4 são indispensáveis. E aí é complicado, cara. É muito complicado, cara. Porque hoje é o tipo de jogo que irrita muito o torcedor. Aí, por exemplo, o WVT falou assim: Pedrosa tá sendo imparcial demais. Hater absoluto do Renato. Não ouvi em nenhum momento ele falando de cada bagre que pisou no campo hoje. Você deve ter entrado na live agora. Porque antes de começar a analisar a coletiva, eu falei, pra mim a culpa hoje tá muito mais nos jogadores do que no treinador.
Muito mais. Agora, se vocês querem ficar tapando os olhos, ficar mascarando o que acontece, é problema de vocês, cara. E eu já falei 1000 vezes isso aqui. Tem diversos canais de Vasco aí que vão maquiar as coisas. Que vão, tudo é mil maravilhas. Não pode criticar. Não pode... Beleza. Procura outro canal. Porque aqui, cara, aqui você não vai me ver tendo passividade. Passividade. Com a mesma coisa. Toda vez a mesma coisa. Toda vez o mesmo papinho. Toda vez as mesmas desculpas. É cansativo, porra. Porra. É cansativo. Aí agora que eu vou passar para análise de campo, você vai compreender que eu vou falar dos atletas. Como eu sempre falo dos atletas. Como eu sempre... Uma das minhas maiores brigas no jornalismo é: não tirem a responsabilidade dos atletas. Porque treinador não entra em campo. Treinador não faz gol. Treinador não corta a bola. Treinador não entrega a bola para o adversário. Não dá. Compreende? Aí a gente vai lá. Vamos lá. Vamos falar do jogo, tá? De forma rápida aqui pra gente finalizar, ver o superchat e seguir. E cada um curtir seu sábado. Vamos lá, falar do jogo. Renato Gaúcho hoje escalou o Nuno Moreira como meia. Colocou o Tietê na direita, colocou o Andrés Gomes na esquerda e deixou o Brenner como centroavante. O Brenner como centroavante ainda não se provou com a camisa do Vasco. Ele erra gol, ele erra finalização, ele não consegue se posicionar, ele não consegue atacar o espaço, e esse esquema de jogo em que ele vai ser centroavante, que ele vai ser segundo atacante, que ele vai ser ponta esquerda, que ele vai ser ponta direita, prejudica o jogador também, porque ele não consegue se adaptar. Então ele se torna um jogador praticamente inutilizável. Hoje o Brenner, infelizmente, não ajuda o Vasco em praticamente nada. Aí você olha para o Nuno Moreira como meia, infelizmente também é outro jogador que me parece que não consegue de fato cumprir essa função, de ser o organizador do time. Ele é um jogador que aparece muito pouco na hora de ter que jogar. Então esse cara de camisa 10 também não participa. Ele já não vive um ótimo momento, ele estava tentando recuperar a força física dele, recuperar a participação, e fez isso nos últimos 3 jogos aí de forma melhor, digamos assim, mas o Rojas não é um comandante. O Nuno Moreira não é um comandante. E mesmo o Rojas também não sendo nenhum primor, o Rojas é muito mais participativo do que o Nuno Moreira. Muito mais participativo. Você perdeu o Thiago Mendes. Aí como que ele escala? Barros e Hugo Moura. Cara, o futebol hoje passa pela sua dupla de volante. Futebol mundial. Não é só o futebol brasileiro, não. Futebol mundial passa pela sua dupla de volante. Se você tem uma dupla de volante que não tem qualidade para sair jogando, amigo, esquece, você tá morto. Você tá morto. Porque o time adversário vai te pressionar. Hoje o Inter não só dobrou os laterais, como colocou o Bernabé como ponta esquerda. Isso já tem acontecido com o Bernabé como ponta esquerda. E o Pesolano é muito inteligente hoje, porque ele coloca o Carboneiro como ponta direita. E o Carboneiro é um cara que geralmente flutua entre o lado esquerdo e o meio. Então o Pesolano faz o quê? Esse cara flutua melhor entre o lado esquerdo e o meio. Mas eu tenho o Bernabé. O Bernabé é um cara que está participando muito bem da fase ofensiva do Internacional. Tem sido um dos principais jogadores. Então eu não vou tirar o Carboneiro para colocar o Bernabé. O que eu vou fazer? Vou colocar os 2 melhores jogadores que eu tenho nesse sentido, ofensivo, de ser agudo, juntos. Carboneiro, dá para fazer a direita? Dá. Fez a direita. O Carboneiro e o Bernabé infernizaram o Vasco hoje. E por que infernizaram o Vasco hoje? Porque ele colocou o Bruno Henrique para poder fazer a saída de bola, colocou o Bruno Gomes mordendo o tempo inteiro pelos lados. Então você tinha Bruno Gomes, Carboneiro, e tinha também do lado o Bahia, Matheus Bahia, junto com o Bernabé. Lados muito fortes e o meio que tinha facilidade em ler o jogo do Vasco. Por quê? Porque o Barros e o Hugo Moura não são jogadores de saída de bola. O Barros ainda é melhor do que o Hugo Moura. Pouco, mas é melhor do que o Hugo Moura. Só que quando você tem um meio tão engessado e você não tem saída pelas pontas, porque Puma e Lucas Piton foram completamente anulados pelo esquema do Pesolano, esse Vasco sofre. E pra piorar, o Alejandro hoje estava num dia muito iluminado, podemos dizer assim. Então o Internacional, além de estar jogando em casa, além do seu treinador ter conseguido criar um esquema tático capaz de anular o Vasco e também potencializar as individualidades dos seus atletas, de um Vasco completamente perdido, porque quando você coloca o Tietê para ser escalado, Renato, aí é culpa sua, Renato. Quando você coloca o Tietê para ser escalado, você não vai ter nada, cara. Você não vai ter nada. A justificativa foi: vou colocar o Tietê do lado direito para acompanhar o lateral. Não vai, porra. Não vai acompanhar o lateral porque ele não acompanha ninguém. Porque o Tietê sem a bola é inofensivo. Com a bola é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. E ele continua sendo titular do Vasco indiscutível. Onde, em sã consciência, o torcedor do Vasco ia olhar
pro jogo do Vasco e falar assim, Hugo Moura e Tietê escalados? Vai dar certo. Não vai, porra. Não vai dar certo. Compreende? Aí o que o Vasco se torna de novo? Um time de bola no Andrés Gomes e se vira. E se vira. Pra piorar tudo que eu tenho falado aqui, o que acontece? O time individualmente começa a errar de forma bizonha. Gente, ó, vou falar um negócio pra vocês aqui, tá? O jogo que o Cuesta fez hoje me assustou, cara. Me assustou de verdade. Porque ele não errou uma, ele não errou duas, ele errou tudo. Aí a culpa é do Renato? Não é, porra. Não é a culpa do Renato. Ele errou tudo. É bizarro, porra. Ele conseguiu errar tudo que ele tentou. Ele errou em leitura, ele errou em saída, ele errou em marcação. Sim, que coisa bizarra. Não tem a menor condição mais do senhor Lucas Piton jogar no Vasco. Não tem a menor condição do senhor Brenner jogar no Vasco. Não tem a menor condição do senhor Tietê jogar no Vasco. Não tem a menor condição do Vasco comprar Cuesta e Robert Renan. E aí, a gente vai ver o que vem por aí. Amanhã tem vídeo pro canal. Aí eu vou ouvir as explicações do Renato, ver se alguma coisa me convence, porque, olha, lamentável. Lamentável sob todo e qualquer aspecto. O que eu vi hoje é uma das coisas mais patéticas de Vasco da Gama. O momento que mais chamou a atenção foi justamente no segundo gol do Internacional. A câmera flagrou Renato completamente sem paciência, olhando incrédulo para o banco de reservas depois de mais uma falha defensiva absurda. Parecia aquele torcedor que já sabe o que vai acontecer antes da jogada terminar. E a verdade é que o Vasco deu muitos espaços, principalmente no começo do jogo, sofrendo um verdadeiro apagão dentro de campo. O Inter cresceu, ganhou confiança e transformou o Beira-Rio em um pesadelo para o gigante da colina. Mesmo tentando mudar o time no segundo tempo, Renato Gaúcho não conseguiu evitar o desastre. O Internacional continuou pressionando, marcou mais gols e praticamente matou qualquer chance de reação vascaína. O único respiro veio no fim da partida, quando Andrés Gomes conseguiu diminuir o placar, mas já era tarde demais. A torcida nas redes sociais ficou revoltada, criticando escolhas do treinador e também a postura do elenco, que parecia completamente desorganizado em campo, e agora o clima fica ainda mais tenso porque o Vasco precisa virar a chave rapidamente. O foco muda totalmente para a Copa Sul-Americana, onde o desafio será pesado contra o Olimpia no Paraguai. Mesmo liderando o grupo, o time sabe que outra atuação como essa pode transformar a pressão em crise. Renato Gaúcho vai precisar trabalhar muito o psicológico do elenco, porque depois dessa goleada, o torcedor ficou com uma pergunta na cabeça. Foi apenas um tropeço? Ou o sinal de problemas maiores vindo por aí?